Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a doutora Cristiane Kifuri e reitero que o podcast é sempre um assunto para falar sobre saúde e comportamento, para nosso aprendizado, para tirar nossas dúvidas. E hoje eu trouxe uma médica maravilhosa, a doutora Fernanda Limoni, que ela vai falar sobre síndrome do intestino irritável e, logicamente, a gente pode abordar com ela também outros assuntos associados a questões intestinais. E não se esqueçam de, no final, postarem suas perguntas para a gente estar respondendo e a doutora Fernanda responder da melhor maneira possível. Hoje, em relação à medicina, vamos pensar um pouquinho. Vocês repararam que estão juntando de novo as coisas? Antes falava assim, é cardio, endócrino, nefro, vamos tratar só a hipertensão, vamos tratar só o diabetes. Eu sempre achei isso muito estranho na realidade, né? Porque o nosso organismo é uma coisa só. Mas, com estudos científicos, com avaliações ao longo desses anos e evidências científicas, é, começaram a aparecer outras evidências de que o rim, ele também tem relação com questões de pressão, com relação a diabetes, com relação ao coração e em relação à parte imunológica. A microbiota intestinal tem a ver com diabetes. Hoje a gente sabe que os hormônios GLP-1, análogos de GLP-1, que são utilizados para tratamento de diabetes e obesidade, eles são hormônios produzidos, é um hormônio parecido com o hormônio que tem no nosso intestino, né? Não é só no intestino, mas principalmente no intestino. Então não dá mais para a gente separar as coisas em bloquinhos, né? Aqui o objetivo é juntar todo esse conhecimento para a gente conseguir ajudar mais ainda as pessoas que a gente vem tratando ao longo dos anos e para o nosso futuro. Então, agora eu vou apresentar a vocês a doutora Fernanda e ela vai falar um pouco sobre a formação dela, né? E vai começar a falar sobre intestino irritável para a gente tirar as dúvidas. Boa Boa noite. noite, Cristiane. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, assisti os outros podcasts, aprendi muito com eles. Obrigada. Então, para mim é uma honra estar aqui e falar ainda, né, de intestino, eixo cérebro-intestinal, microbiota, que são assuntos tão interessantes e, como você disse, né, abordar não só a parte intestinal, o intestino, uma frase que eu ouço e leio cada vez mais assim, os colegas, né, dizendo que o intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, ele repercute pelo nosso corpo todo. Então, eu sou médica, fiz clínica médica e gastroenterologia, trabalho mais especificamente com saúde gastrointestinal e sou uma apaixonada pelas doenças intestinais. É ótimo porque você pode assim ajudar mais as pessoas, né? E hoje se fala muito da relação da microbiota, o intestino. O pessoal fala muito hoje de coprocultura funcional, de pH. O que você pode falar sobre isso, que é um assunto tão moderno para a gente? É, esse assunto, eixo cérebro-intestino, microbiota, antes era só eixo cérebro-intestino e agora eles é, ampliaram um pouquinho para eixo cérebro-intestino microbiota, porque a microbiota tem a ver com tudo isso. É, ele na verdade, uma comunicação entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso entérico, né? Principalmente essa ligação é feita pelo nervo vago e é o que comunica entre questões neurônios, hormonais, sobre o nosso metabolismo, função imunológica, até isso pode ter um pouco a ver com o nosso comportamento, nosso humor. Então, conforme nosso estado mental, o nosso sentimento, a gente pode repercutir diretamente na questão gastrointestinal, né? Principalmente porque nós temos ali a questão da motilidade intestinal tem muito a ver, né? Os neurônios, eles estão ligados, eles que movimentam o nosso intestino. Então, você tem uma alteração nervosa, você vai ter um intestino mais solto, você vai ter uma constipação, uma dor intestinal,
né? Então, essa é a conexão eixo cérebro-intestino e a microbiota que tem a ver com tudo isso, que são todos os seres vivos bons, tanto bactérias, vírus, arqueias, fungos, que vivem dentro da gente, né? Tanto as boas como as ruins. Elas vivem esse equilíbrio e são o que fazem a gente se sentir bem ou que nos adoecem. Então, acho que isso que é o eixo cérebro-intestino. Tá? Eu acho que é um pouco complexo, né? Quando a pessoa chega no seu consultório, por exemplo, e fala, nossa, eu tô com problema intestinal. Como fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, entre a questão do intestino irritável, a questão emocional, questão da microbiota, ou de doenças mais complicadas, como doenças de Crohn, retocolite, ulcerativa, que são outros tipos de doenças. Como é que você aborda isso no seu dia a dia? Primeiro que a consulta do paciente com queixa gastrointestinal, ela é um pouco mais demorada. Eu sempre gosto de conversar muito. Eu acho que o paciente já me responde o que ele tem. Então, eu sempre abro esse espaço, converso bastante. A síndrome do intestino irritável é uma disfunção funcional do trato gastrointestinal. Então, a gente, primeiro, existem os critérios de inclusão, né? Onde o paciente precisa ter a história de dor abdominal recorrente. Essa dor, ela é manifestada, acontece nos últimos 6 meses, está presente nos últimos 3 meses e toda semana ela aparece. Junto a ela, o paciente tem alteração do trânsito intestinal, então, às vezes ele tem mais predomínio diarreico, às vezes constipado, pode ter os dois ao mesmo tempo, e também alteração na quantidade. Às vezes ele solta muito o intestino, às vezes fica muito tempo sem evacuar. Além disso, ele pode apresentar muco nas fezes, né, distensão, aquele estufamento. Esses são os critérios de inclusão para a síndrome do intestino irritável. Esse tempo, essas dores, né, e os outros sintomas. A síndrome do intestino irritável, ela tem que ter a dor. Sem a dor, dificilmente é síndrome do intestino irritável. Mas o paciente que tem uma diarreia crônica com sinais de alarme, o que são esses sinais de alarme? Perda de peso, anemia, sangramento nas fezes, né? Idade avançada. Nesse paciente, é claro que a gente sempre, eu sempre peço o exame básico, que é o exame de sangue, né? O parasitológico de fezes, a cultura nas fezes. Depois eu te falo sobre a coprocultura que você perguntou. E esses exames básicos são sempre solicitados já na primeira consulta, mas se é um paciente que tem fatores de gravidade, a gente investiga com a colonoscopia, um exame de imagem, e aí descartando uma doença inflamatória intestinal, um câncer intestinal, descartando fatores estruturais, né? Aí a gente pode considerar a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela não vai te causar câncer, de certa forma, né? Como as outras doenças. Ela é uma doença mais invisível, vamos dizer. Ela não vai ter uma colite, não vai ter uma alteração ali orgânica nesses outros exames, né? Então, mesmo assim, é bem difícil da gente chegar no diagnóstico. 10% da população mundial apresenta síndrome do intestino irritável, mas muitas vezes ela é má diagnosticada. Ah, tem síndrome do intestino irritável. E muitas vezes não é outra coisa. Então a gente tem que ter tanto os critérios de inclusão como os de exclusão. Tem que estar alinhados. É porque o pessoal fala muito hoje, tá na moda, né? Falar sobre disbiose, pH, microbiota. No seu dia a dia, esse diagnóstico que o pessoal faz, como é que você aborda isso no seu dia a dia? É importante, isso não é importante? Como é que é? Tem uma relação muito forte com doença celíaca, com disbiose, que são
Diagnósticos diferenciais são muito similares, Explica né? para o pessoal o que é doença celíaca, desbiose. É interessante, né? São doenças, como a doença celíaca é como se fosse uma doença autoimune, né? Que é desenvolvida com o passar dos anos, o paciente vai sentir esses desconfortos, principalmente quadros diarreicos, dores abdominais, e muitas vezes é diagnosticado com a biópsia da colonoscopia, da endoscopia, né, do intestino delgado. Então, e acontece atrofia da mucosa, o paciente vai ter uma deficiência de nutrientes, a anemia vai estar associada. Então, e isso também pode ser desenvolvido a partir de um processo de desbiose. O que é a desbiose? A desbiose é uma desregulação da microbiota. Quando a nossa microbiota, os organismos bons e ruins estão em sintonia, a gente fala em eubiose, né? É uma relação saudável. Mas quando eles não estão em harmonia, predomina das bactérias ruins ou até mesmo as boas em excesso, nada em excesso faz bem, né? A gente fala em desbiose. E aí a gente pode fazer alguns testes, né? O coprológico que você perguntou, o que eu vejo no exame das fezes? Tem suas indicações, logicamente, que a gente pede a coprocultura, a cultura das fezes, o parasitológico de fezes. Mas muita gente também acaba exagerando um pouco nesse pedido, né, desses exames. Será que ele vai mesmo fazer um mapeamento da sua genética e vai te responder quais são esses organismos que estão em excesso? Será que é o melhor momento para você coletar e você, fazer esse, né? O que eu mais uso? Sangue oculto nas fezes, cultura das fezes, parasitológico de fezes. Quando eu penso em disbiose, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, supercrescimento fúngico do intestino delgado, aí a gente pede o teste respiratório. Como é que é o teste respiratório? O teste respiratório é a pessoa ingere um líquido determinado, se eu quero procurar supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele vai ingerir o líquido para esse problema, né? Quando eu desconfio de intolerância à lactose, ele vai ingerir o substrato com lactose. Então, para cada situação existe um substrato. O paciente ingere esse líquido e vai assoprar num bocal, né, num aparelhinho que vai responder se ele tem o hidrogênio aumentado, o metano aumentado, que são produtores desses, ou da lactose que está em deficiência, ou do supercrescimento bacteriano. Esse supercrescimento bacteriano, ele libera mais hidrogênio, mais, né, gases, e esses gases são relatados no aparelho. E aí a gente faz o diagnóstico. Muito Olha, você está com uma desbiose, tá com supercrescimento bacteriano. Agora sim você precisa tomar o antibiótico, né? E aí a gente trata essa situação. E se o paciente continuar mantendo esses sintomas de dor e alteração do trânsito intestinal, aí a gente pode falar: não, você tem uma síndrome do intestino irritável associada, né, a essa situação. É que eu vejo muito pessoa fazendo dieta para desbiose hoje em dia. E essas dietas, a desbiose, elas realmente têm alguma efetividade? Na verdade, o que funciona, o que a gente fala para melhorar a microbiota intestinal é a modulação intestinal. E o que é essa modulação intestinal? É você comer bem, é você variar os nutrientes, é diversificar os ingredientes, né? As frutas, os legumes, os vegetais. Lógico que quando o paciente tem muito sintoma de distensão abdominal, a gente retira os alimentos que são mais fermentáveis. Isso por um período, geralmente 4 semanas. Não é maior que 4 semanas. Não, a gente retira o leite, por exemplo, porque o leite pode fermentar mais. O carboidrato, né? Os legumes mais fermentáveis, feijão, a carne vermelha, isso é retirado por um período e depois reintroduzido aos poucos, depois que a gente percebe qual é o gatilho que está causando mais distensão no paciente.
mas isso sempre com a nutricionista. E essas dietas, não existe assim uma dieta maluca que faz milagre, né? O que se estuda muito hoje é a dieta do Mediterrâneo, que é mais rica em vegetais, mas porque a gente sabe, né, que a carne vermelha e o Brasil é um país que tem um grande consumo de carne animal, de origem animal, né? Tem E bastante. isso gera muita aumento de produção dessas bactérias, né, de gases e até desbiose. Então, a gente tenta reduzir um pouco o consumo da carne. Para alguns pacientes, sempre é individualizado, né? Não tem uma dieta para todo mundo. Os seus sintomas vão definir o que que eu vou te passar, né? Então, eu acho que é mais isso. É o que eu falo para os pacientes: diversifique e evite, lógico, bebida alcoólica, os industrializados, os embutidos, os misturinha, né? Salgadinho, sorvete, ultraprocessados que a gente fala no geral. Entendi. Em relação às inflamações intestinais, né? Vamos falar um pouquinho da colite ulcerativa, doença de Crohn, para o pessoal também ter um pouco de conhecimento nessa área. Se você puder falar, por favor. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças inflamatórias intestinais. São doenças crônicas que não têm cura e são doenças imunomediadas, que também vamos para o pessoal entender, como se fossem doenças autoimunes também. Elas são doenças mais graves, que podem evoluir a longo prazo se ela não entrar em remissão. Remissão é quando não tem mais sintomas, não tem mais uma colonoscopia alterada, né? Aquela inflamação importante no intestino. Se essas doenças não forem tratadas, o paciente vai ter muita complicação. Pode desenvolver o câncer do intestino, pode evoluir com uma cirurgia, retirar o intestino, ter perfuração, entrar com infecções, né? Então, Fissuras, né? fissuras, abscessos, estenoses. Então, são complicações mais raras, são doenças mais raras, que têm umas complicações mais graves e que exigem o tratamento com um médico mais expert nesse assunto, sabe? Então, assim, não é também todo médico gastroenterologista que tem ali a esperteza de trabalhar com essas doenças, tratar de uma forma mais adequada. Então, a gente sempre tem os nossos, né, as nossas referências. É uma parte que eu gosto muito também. Fui convidada ano passado para ir para um congresso na Suécia, o ECO, que é um dos maiores congressos de doença inflamatória intestinal, onde eles falam bastante de Crohn, retocolite. E além das manifestações intestinais, essas doenças também cursam com manifestações extraintestinais, dores articulares, lesões na pele, lesões nos olhos, fadiga, né? O paciente, ele precisa mesmo de um tratamento bem específico. Tá. Essas lesões nos olhos, como é que elas aparecem? Aparecem como uveites. Uveites? A uveíte, inflamação, e o paciente geralmente é uma urgência, precisa ir correr para o oftalmologista. Olhos, né? Olhos, ninguém é oftalmo. Então, assim, começa a ficar vermelho, coça, já vai porque senão tem cegueira. Então, assim, é uma urgência, vai pingar colírio com corticoide para desinflamar, e aí você tem que procurar a causa, se tem relação com a questão intestinal ou não. Eu já vi pacientes que já tiveram colites agudas por estresse. E no fim não era retocolite e não era doença de Crohn, né? O que você tem para dizer sobre essas colites, sobre de estresse mesmo, que são por um período e Existem, vão embora? existem mais de 50 diagnósticos diferenciais de colites. Então, nem toda colite vai ser doença inflamatória. Não vai ser doença de Crohn, retocolite, né? Existe colite infecciosa, viral, microscópica. O que é microscópica? É uma colite que geralmente é uma inflamação crônica do intestino também, é,
Ainda não foi muito bem esclarecido qual é a causa, mas você precisa usar ali anti-inflamatórios, corticoides, para melhorar, porque senão ela pode dar como se fosse uma fibrose no intestino. O Interessante. intestino vai ficar mais, às vezes, causada por colagenoses, enfim. Aí tem que investigar qual é a causa, mas ela só é vista quando você pede na descrição da colonoscopia e o endoscopista biopsia, e aí você percebe que tem uma colite microscópica. Tá, Porque na entendi. macroscopia, no olho, ele Não consegue ver. não consegue ver os Entendi. sinais dessa inflamação, né? E qual a importância, acho que para o pessoal ouvir bem essa questão dos pólipos, do sangramento intestinal, para ficar de olho, né? É importante falar sobre esse assunto. Os pólipos, elas podem ser lesões pré-cancerígenas. Ao mesmo tempo, podem ser pólipos inflamatórios, pólipos inocentes. E os pólipos, eles demoram geralmente 10 anos até virar um câncer, se ele for um pólipo que pode ser uma lesão pré-cancerígena, né? Como a gente diagnostica esses pólipos? Através da colonoscopia. Então, hoje no Brasil, a partir dos 45 anos foi determinado, né? Não é todo mundo, tem países que é um pouco antes, tem países que é mais tarde. No Brasil, a gente determinou que é a partir dos 45 anos, todo mundo precisa fazer uma colonoscopia de rastreio. Para quê? Para a gente avaliar se tem, né? Para achar algum pólipo. E isso é a melhor forma de prevenir um câncer de intestino, retirando esses pólipos o quanto antes. Mas se você tiver um fator como um familiar com câncer de intestino, esse rastreio pode vir antes dos 45 anos, né? Entendi. Isso depende muito. Mas geralmente a partir dos 45 anos a gente vê um pólipo. O pólipo pode se apresentar também como um sangramento nas fezes, pode ter o sangue oculto nas fezes positivo e ser um pólipo que está sangrando. Então, às vezes ele dá os seus sinais, né? Mas na maioria das vezes, ninguém sabe que tem pólipo e acha na colonoscopia. Entendi. Tem muita gente que fala, nossa, nas minhas fezes começou a aparecer mais gordura. É, quando tem mais gordura nas fezes, que sinal que pode te dar de alerta para as pessoas? Primeiro, o que é essa gordura, né? Sempre eu tenho uma escalinha que os meus pacientes todos na consulta, eu Desculpa. mostro os cocozinhos, pergunto como que é essa gordura? Será que é gordura? Será que é muco? Será que é normal, né? A gordura nas fezes, ela fala muito sobre a questão pode ser esteatorreia que a gente fala, né? Chama muita atenção para insuficiência exócrina pancreática, o paciente que é diabético a longo tempo, o pâncreas já está cansado, já é aquele paciente que usa insulina e começa a sair aquela gordura mesmo, amarelada nas fezes. Isso é um sinal importante dessa insuficiência do pâncreas, mas às vezes o paciente só não digeriu muito bem o alimento e saiu um pouco de gordura nas fezes. Às vezes ele está usando um medicamento que pode soltar a gordura nas fezes, né? Então, aí a gente investiga, mas geralmente o quadro crônico, que geralmente tem muita gordura nas fezes, não está tomando nenhuma medicação para soltar essa gordura nas fezes, né? Não tá, não comeu em exagero. É uma situação mais crônica, mais prolongada, a gordura nas fezes, pesquisa insuficiência exócrina pancreática, que aí por um exame que a gente chama de elastase fecal, e a gente diagnostica esse problema, né? Entendi. E daí, qual seria o tratamento para esse problema? Da insuficiência exócrina pancreática, Isso. isso significa que o pâncreas está entrando em falência. A gente Uhum. suplementa com a enzima pancreatina, né? E junto com as alimentações, que vai ajudar na digestão desses alimentos. Geralmente o paciente não apresenta só esse sintoma de gordura nas fezes. Ele não consegue se alimentar, ele vai ter perda de peso, né? Ele vai ficando sarcopênico. Já é um paciente mais idoso, mas, né, aquele diabético, né? Então, o tratamento é assim, a gente suplementa com a enzima pancreatina, que é o que falta no pâncreas ali para ele funcionar, né? Eu tenho outra Junto com a pergunta. nutricionista também, Isso, com uma dieta adequada.
Eu tô perguntando porque eu tenho visto muito, o pessoal tem sido orientado, sem, na verdade, fazer diagnóstico nenhum, para muita gente ficar tomando pancreatina ultimamente. Eu tenho reparado muito isso. Eu falo, mas peraí, o paciente vai na nutricionista e sai tomando pancreatina do nada, Pois né? é. Eu São também tive pacotes, né, de probióticos, pacotes de enzimas, Isso, enzima exatamente. para tudo, para melhorar a Isso. digestão, né? É. Geralmente a gente suplementa enzimas em paciente pós-bariátrico ou paciente que tirou a vesícula, que tem muitos sintomas, não só na insuficiência exócrina pancreática, mas também às vezes é um uso indiscriminado realmente dessas enzimas. A gente precisa ver melhor se tem ou não essa necessidade. Explica pro pessoal qual que é a diferença do pâncreas exócrino pro endócrino, porque às vezes o pessoal não entende muito o que é o exócrino e o endócrino. O pâncreas endócrino é o órgão, né? Então, ele é o que produz insulina e é, está relacionado à diabetes. A insuficiência exócrina pancreática, acho que essa parte mais é com a endocrinologista. Eu acho Não, só que para diferenciar, a Joana. endócrino e a exócrina, Isso, é só isso. É isso mesmo. entende? Na verdade, a exócrina é causada por uma situação que não é só a diabetes, não adianta a gente tratar a diabetes, né? Uhum. É o pâncreas que está entrando em falência mesmo e é mais ou menos isso, assim. É porque o pessoal fala assim, ah, o que é exócrino, né? Muitas pessoas às vezes procuram endócrino achando que A vai insuficiência tratar uma questão. exócrina. Isso, me confunde um pouquinho, né? Ela tem problema no pâncreas. E são tratamentos totalmente diferentes, né? As... Tumores também podem levar à insuficiência exócrina pancreática, cirurgias, né? Cirurgias grandes, retiradas de uma parte do pâncreas. Uhum. Essas situações do câncer, da cirurgia, podem levar também à insuficiência exócrina, não é somente a diabetes avançada ali em longo prazo que está causando. Eu já vi muitas pessoas, né, que têm a questão assim de, olha, eu fiquei ansiosa e me deu uma vontade de evacuar, assim, mas muito rápido a pessoa vai correndo do banheiro, só por uma questão de ansiedade momentânea. Aí a gente entra naquela parte do eixo cérebro-intestino, Uhum. né? Tem tudo a ver. E é muito legal, porque quando a gente está mais ansioso, nosso intestino vai responder. Quando a gente está mais depressivo, vai ficar mais constipado, né? Ao mesmo tempo que você pode estar mais ansioso e repercutir no intestino, se você não tiver uma boa alimentação e não cuidar do seu intestino, aquilo vai te deixar enfesado. O que que é o enfesado? É o bravo, mal-humorado, o que não tem um comportamento legal, é aquela pessoa enfesada. O intestino não está funcionando direito. Ao mesmo tempo que você está, uma via de mão dupla, né? Tá mais feliz, tá mais tranquilo, seu cocô vai estar lindo. Tá mais triste, irritado, com medo, vai soltar, vai prender, vai ter dor, vai ter sintoma. Então, assim, é uma relação mútua, né? Já vi vários casos também que a pessoa achou que tinha refluxo gastroesofágico, tratava o refluxo e não melhorava. E depois a pessoa descobriu que a questão tinha muito a ver com o intestino, né? Daí a pessoa não tratava o intestino e tinha um refluxo. É. Aborda esse assunto, que é um assunto que acho que Às vezes esse vai dar muita refluxo, orientação para as às pessoas. vezes esse refluxo não é refluxo, às Uhum. vezes é só a sensação. A doença do refluxo ela é diagnosticada através da endoscopia ou de uma pH-metria, onde tem ali um excesso de acidez no esôfago, Uhum. né? Ou ácido ou básico, enfim. E é uma doença que tem o tratamento. Aquele paciente que já fez o tratamento de refluxo, mas continua com os sintomas e não tem uma hérnia importante, não tem nada mais que justifique ele continuar com esses sintomas, a gente fala num quadro de dispepsia funcional. Geralmente isso já O está que que é ali. dispepsia? Às vezes o pessoal não entende muita palavra. Dispepsia é a má digestão, aquele estufamento, aquele desconforto depois da alimentação, a má digestão. Parece Tá. que algo não está indo muito bem ali. É. E
A dispepsia funcional tem muito a ver com o paciente que tem um distúrbio no intestino, uma síndrome do intestino irritável. Geralmente ela não só o intestino tem a dor, mas ela já vai se manifestar. É toda a digestão. Se a gente não consegue digerir muito bem, é, tanto a parte voltando no eixo cérebro-intestino, quando a gente não tá legal, a gente não consegue digerir muito bem, tanto a parte dos nossos sentimentos, as emoções, a parte do trato digestivo inteira vai estar comprometida. A gente não vai desde a garganta, aquilo vai descer com uma bola na garganta. Ai, não consegui, não consigo me alimentar, não tenho fome, ou solto o intestino, e aí vai. Aí a gente tem que abordar. Por que o que que te deixa? Como é sua relação com o seu trabalho? Como é seu sono? Como você maneja o estresse? Você usa muita medicação que tira o pH do estômago? Por quanto tempo você fez isso? Porque essas bactérias, esses organismos que vivem na gente, eles estão acostumados a viver no pH natural, né? No pH ácido do estômago. Lógico que ali no estômago ele é mais ácido justamente para evitar os patogênicos, né? Como uma barreira protetora. É diferente o pH do estômago do pH do intestino. Mas se a gente ficar o tempo todo usando um antiácido e não produzindo esse ácido, aquilo pode levar a disfunções, a desbiose, a supercrescimento de bactérias que não são patogênicas, né? Então, essa questão do pH é muito importante também. Ficar suprimindo a acidez só quando realmente é por indicação do médico, é seguro. Mas tem que ter a sua indicação. Sem indicação, para quê? Né? Tem muita gente que usa esses medicamentos, né? Eu vejo muita gente que usa esomeprazol, omeprazol por anos. Né? O que que você tem a dizer sobre isso que é importante para as pessoas ficarem em alerta? Então, tem muito terrorismo com relação a isso, tá? Você dá um Google lá. Omeprazol causa câncer? Meu Deus, causa câncer. Causa tudo que você possa imaginar, né? Uhum. Demência, enfim. O paciente já chega, passa uma semana, não quer tomar. Meu Deus. Mas existe a sua indicação, é uma medicação muito segura, uma medicação excelente para o tratamento, né, de qualquer inflamação ali da mucosa, do estômago, do esôfago. Ela recupera a mucosa. Alguns pacientes que fazem uso crônico dessa medicação, às vezes é difícil tirar. Às vezes ele precisa do uso crônico, porque ele toma remédios como o AS. O AS é um anti-inflamatório, ele é ácido, ácido acetil salicílico. Ele precisa do AS. O AS vai agredir a mucosa. E o que vai proteger a mucosa? Porque o AS pode levar a úlcera, pode machucar, pode sangrar, pode perfurar. Então, o paciente que já teve uma úlcera por uso de AS, dificilmente a gente vai conseguir tirar esse omeprazol dele. Mas tem as suas indicações. Usar só porque, eu tenho uma dor de vez em quando. Tem gente que nem toma de forma correta, né? Tem a forma correta, o tempo correto e a indicação. Tem paciente que vai precisar por um mês, tem paciente que vai tomar por 2 meses, tem paciente que vai ficar 10 anos com a medicação e a gente não consegue tirar. Mas acho que tem que ser supervisionado, tem que ter um médico que acompanhe. Lógico que tem também consequências, mas aí é risco-benefício. Em relação ao pH, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação do pH e a absorção de vitamina B12. O pH, na verdade, a vitamina B12 ela é absorvida no estômago, né, e também no intestino. E quando a gente tem a gastrite atrófica, que chega naquela questão do omeprazol, leva a gastrite atrófica, porque a gente suprime muito a acidez e vai diminuindo as velocidades do intestino, aquilo vai diminuindo a absorção das vitaminas e principalmente a B12 não é absorvida ali, né? Então, essa questão do pH, de você suprimir, retirar muito o pH do estômago, você causa uma gastrite atrófica e, teoricamente, porque isso ainda não é cientificamente comprovado, que a gente sabe que a gastrite atrófica
que pode ser autoimune, pode ser outra situação, e não só pelo uso dos prazóis, né? A gastrite atrófica autoimune, ela tem relação com a diminuição da vitamina B12, porque ela é absorvida ali naquela mucosa. Enquanto a gente não tem as vilosidades, a gente não tem aquela mucosa com aquela acidez funcionante, a gente vai ter a deficiência dessas vitaminas. Mas assim, o pH, suprimir muito tempo o pH, pode levar a gastrite atrófica. E aí, lógico que existem as teorias que levam à deficiência de vitamina B12 e leva. Mas geralmente é por uma gastrite atrófica, é mais pela gastrite atrófica do que ficar mudando. Faz sentido a mudança do pH. Mas ainda a gente não tem cientificamente evidência que eu possa te comprovar isso, te falar que realmente é o pH que vai modificar a absorção da vitamina B12. Existe também aquela doença de Zolliger-Ellison, né? Fala um pouquinho sobre ela pra gente. Nossa. Essa situação é mais crônica mesmo, que afeta o intestino, crianças. Acho que, assim, geralmente precisa ter o cirurgião e eu não consigo. Uma doença mais complicada um pouco, né? Dá pra falar, né? É porque a gente sabe que tem uma correlação muito grande com questões endocrinológicas, né? Também com... Eu já peguei casos de Zolliger-Ellison que a pessoa tinha também doença autoimune da tireoide. Sim. Ou hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Mesmo porque o intestino, né, tá tudo ligado. Se a gente. Até o TSH, ele é produzido também pelo nosso sistema entérico, né? Uhum. Então, tem a ver também com a. Não só pela glândula tireoide, mas tudo interligado, né? Intestino, tireoide, sistema nervoso central, é tudo conectado. Hoje em dia, como você disse no começo desse podcast, é tudo interligado. Não adianta mais você querer tratar só, observar o rim do paciente, a próstata do paciente e o paciente, né? Ele é um todo. Então, assim, eu costumo agora. Essa é uma visão que eu tenho. Eu costumo olhar o paciente muito mais além do intestino. Porque nós somos um conjunto de situações, né? Eu vejo muito também a pessoa que fala assim, nossa, será que eu tenho alguma alergia que está afetando o meu intestino? Eu sempre falo, presta atenção quando você come um alimento, o que te causa? Porque é muito complicado você fazer muitos exames para diagnosticar o que a pessoa tem. Às vezes a resposta está, se alimentou, comeu isso, aquilo, eu não me senti bem. Toda vez que eu como aquilo, eu não me sinto bem. Um exemplo, uma vez, de uma pessoa que ela tinha cefaleia, que é dor de cabeça, né? Todo dia. Aí um dia ela resolveu tirar a lactose e percebeu que a dor de cabeça dela tinha passado. Ela descobriu que era disso. Então, às vezes, o tratamento não é só com muito exame de sangue, né? Ou exames laboratoriais, ou exames de imagem, e sim também com essa observação do dia a dia. Então, eu acho muito importante para vocês, né, que estão nos assistindo, prestem atenção. Quando vocês têm algum sintoma, fala assim, intestinal, né, ou de várias questões, de alergias, eu vou prestar atenção no meu dia a dia. Olha, isso daqui, toda vez que eu como, me dá isso. Presta atenção no intestino. Ou no intestino ou na pele. É muito interessante. O intestino que não tá legal, que a microbiota não tá naquela sintonia, né? Ele vai manifestar alergias, lesões na pele, o paciente sempre, né, rinite, aquele paciente mais inflamado mesmo. Você pode observar. Será que é o alimento que está causando alergia ou ele mesmo não está legal e aí manifesta, né? Porque tem muito a ver com o sistema imunológico, né? Tem. A parte hormonal, o metabolismo, a questão imunológica, o humor, comportamento. Então, tudo isso ali você observa como está o intestino, como está a saúde desse intestino. Eu já tive paciente também que ele tinha um diagnóstico de psoríase há muito tempo, tipo 20 anos de psoríase, não melhorava nunca. Quando ele tirou o glúten, a psoríase sumiu, então não era psoríase. Era doença celíaca. Exatamente.
Então, é E a doença realmente... celíaca, nossa, se manifesta muito com lesões de pele, tipo Exatamente. psoriásica É, mesmo, então. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer diagnóstico muito apressado das coisas, né? Observar, conversar, ver o dia a dia do paciente, o que que ele come, né? O que que dá para fazer o diagnóstico de uma maneira que não seja tão rápida para não tratar da forma errada. É isso que o paciente do intestino tem que entender. Eu não vou resolver o problema dele na primeira consulta. Uhum. Ele é um paciente que exige um bom relacionamento médico-paciente. Um paciente que vai me dizer como que anda a vida dele, a relação com os familiares. Toda vez eu quero saber do intestino, o que ele comeu, o que que fez bem, como que ele acordou naquele dia, se ele tem cachorro, se ele tem gato. Isso é tudo o que eu pergunto quando eu tô ali na entrevista com o paciente, né? Com calma, porque senão você não faz o diagnóstico correto, é muito clínico. Tem muita coisa que ele nem o próprio paciente percebe que pode estar relacionado ao intestino. Às vezes eu pergunto, mas e o ombro? Ah, mas o que que o ombro tem a ver? Mas eu sei que tem a ver, né? Então, é tudo ali uma questão de paciência. Eu falo, calma, se você não melhorar, não é assim, né? Você vai voltar e a gente vai tentar alinhando. E também outra coisa muito interessante é o tratamento multidisciplinar nesse paciente que tem problemas intestinais, né? É sempre bom abordar a questão psicossomática. Eu sempre oriento, mesmo que ele esteja bem, uma avaliação com o psicólogo, com a nutricionista, né? Para a gente ter ali melhores resultados sempre. Eu acho que a questão psicológica afeta demais. É, de novo, o eixo cérebro-intestino, tudo interligado. Não tem jeito. A minha melhor amiga é a psicóloga e a nutricionista. A gente sabe, na endocrinologia, por exemplo, né? A gente sabe que um paciente diabético tem mais risco de ter Alzheimer, por exemplo. A gente fala, nossa, né? Mas o que que tem a ver? Obesidade, A né? obesidade Essas também. inflamações crônicas, né? Isso. Ou seja, né? O quadro inflamatório nosso pode levar a várias questões, várias doenças ao mesmo tempo, né? Muitas. Sim. Então, a gente vai abrir para as perguntas, né? A pessoa pode perguntar para a doutora Renata, para coisas interessantes, suas dúvidas. É, Antes das perguntas, só queria te falar o que que você deixaria de orientação para as pessoas, bem simples, né? Em relação à questão do intestino irritável, para ele falar assim, eu tenho que procurar um profissional para ver se eu tenho essa doença. É o básico. Muito bom. Eu acho que, assim, viver com dor não é normal. Então, se você tem algum desconforto gastrointestinal, e quem vive com isso não é legal, né? Se você tem algum desconforto, investigue, vá atrás. Se alguém te disse que aquilo não tem jeito, não tem como resolver, procura outra opinião. A gente sempre consegue melhorar bastante. Eu acho que essa parte, por mais que a síndrome do intestino irritável não leve a nada, prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Então, se você tem algum desconforto, tem dor, vai atrás, porque tem tratamento e pode te ajudar muito. E o que fica no intestino não tá só no intestino, tá tudo ligado. Muito obrigada. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vera, Eliana, Bruno. Boa noite, gente. A Ana Cristina está perguntando. Se vê muito hoje na internet a indicação de dieta carnívora e jejum intermitente para essa doença, né? Que seria intestino irritável. Quais as consequências na saúde? O jejum intermitente já se sabe que ele não é legal para microbiota. Então, ele pode levar até a quadros de desbiose, tá? Então, essa questão de pular o café da manhã não é legal, tá? A gente precisa ter todas as refeições equilibrada, diversificada. E a dieta carnívora é uma das situações que ali levam mais à desbiose. Então, a gente sempre os vegetais são melhores para a parte digestiva, né? Lógico que
a carne vermelha, ela tem seus benefícios com relação à proteína, gordura e tudo mais. Mas o alto consumo em excesso não é legal. Tem que ter um equilíbrio aí. É ao contrário do que tá falando na internet Não. ultimamente, né? Que é mais Internet, propaganda, né? A Vera tá perguntando. Eu tenho diarreia, mas não tenho dor. É possível ser síndrome do intestino irritável? não. Não. Aí é interessante, Vera, você buscar outras causas dessa diarreia, tá? É, por mais que se fale, se não tem dor, a dor é a principal característica da síndrome do intestino irritável. É a dor acompanhada das alterações, é, intestinais, né? Constipação, diarreia, aumento dessas fezes. E lembrando que predomínio diarreico é 25% de todas as evacuações, né? Não é uma diarreia esporádica. Mas se não tem dor, dificilmente vai ser síndrome do intestino irritável. Pode ser até muito medicamento, né? Sim. É. Boa noite, Rosângela, Tainá, a minha irmã Cláudia. Bom, agora vamos ver a outra pergunta. Uma paciente com pedra na vesícula tem repercussão no intestino? Se ele tem a pedra na vesícula, geralmente ele vai ter dor, não intestinal, mas cólica biliar mesmo, no hipocôndrio direito aqui, né? Abaixo do fígado, da costela. Uhum. A pedra na vesícula, ela não altera no intestino. Agora, a retirada da pedra pode levar o intestino a quadros mais. Fica mais solto o intestino. Fica assim. O consumo de sementes faz mal para o sistema digestivo? Não. Super indico, amo. Coloco semente todo dia nas minhas refeições, até para o paciente que antigamente era retirado nos pacientes com divertículos, aquelas bolsinhas que se formam no intestino, falava, não come não semente que vai parar ali no divertículo e você vai ter uma diverticulite. A gente só retira as sementes se o paciente tiver realmente já com quadro de muita dor, inflamação, já com o diagnóstico de uma diverticulite aguda ou de um quadro mais sério no abdômen, a gente retira as sementes. Mas tirando isso, essa exceção, pode comer à vontade. Até porque Faz na bem. dieta mediterrânea tem alimentos assim, né, que são mais saudáveis, né? O Júnior está perguntando. Eu tive colite ulcerativa em 2017. Tratei e nunca mais voltou. Todo ano repito a colonoscopia para acompanhar. Então, Júnior, você precisa ver se você realmente teve colite ulcerativa, porque ela não trata e não tem cura. Ela tem tratamento, pode ser que ele esteja em remissão, mas aí ele teria um acompanhamento médico. Dificilmente, eu acho que ele não teve colite ulcerativa, e sim algum outro tipo de colite, daqueles mais de 50 diagnósticos diferenciais. Então, é bom rever essa colite, se ele tem a biópsia com colite ulcerativa e ter um acompanhamento para ele entender melhor, porque aí não tá muito bem explicado, não, né? Fiquei meio. Aí seria uma boa notícia para ele, Seria né? ótimo se ele estivesse É. em remissão, né? Às vezes uma colite ulcerativa muito leve, mas que tratou e nunca mais voltou, aí tá difícil, né? Acredito que sim. A bactéria H. pylori tem cura? Tem cura. Na verdade, é uma situação que leva à gastrite crônica, né? E aí a gastrite não tem cura, a gastrite crônica vai ficar ali o processo. E ali o paciente sempre pode ter alguns sintomas de gastrite, mas a bactéria tem tratamento e erradicação. Então, achou a bactéria H. pylori, erradica a bactéria H. pylori, que ela é um dos fatores precipitantes do câncer gástrico. Então, É importante o tratamento, né? é. Existe um limite seguro de consumo de álcool para o sistema digestivo? Não. O que se sabe hoje é que nós somos muito diferentes. Então, uma taça de vinho para mim pode ser muito mais prejudicial que para você. Então, dose segura não existe. Se alguém falou em dose segura, é mito. Boa noite, Maria Rosa. Boa noite, Carmen. É, Pedra na vesícula causa dispepsia? Não. A pedra na vesícula ela causa dor. Dor na barriga, no abdômen, uma dor tipo cólica. A dispepsia é a má digestão, geralmente é associada a questões
psicológicas ou pela bactéria H. pylori. Obrigada, Maria Cristina. Boa noite. Percy que está perguntando. Boa noite. Há diferença no consumo de whey isolado para hidrolisado para quem tem intestino irritável? Existe essa diferença, tá? Por quê? O whey isolado, na verdade, ele não tem a lactose. Essa é a questão. O whey é o soro do leite, né? Então, existe o whey isolado, o hidrolisado e o concentrado. Acredito que seja isso. A nutricionista pode explicar melhor. Mas eu sei que para quem tem muito sintoma de estufamento, quem tem muitos gases, aquele whey hidrolisado, ele é melhor do que o isolado, mas isso é também por um período, a gente não tira ad eterno. Geralmente é só durante aquele período e a gente indica mais esse whey hidrolisado na questão da intolerância à lactose. Aí ele é bom. Entendi. Eu tenho muitos relatos de pacientes que quando tomam suplementos que tem aquele elemento FOS, tem muito estufamento também. Os FODMAPs. O que é esse FODMAPs? FODMAPs são carboidratos que Uhum. são mais fermentáveis, né? Entendi. Os oligossacarídeos, monossacarídeos. Então, são o feijão, a lentilha, o brócolis, ervilha, a melancia, a carne vermelha, o leite, o glúten. É uma lista, assim, imensa de alimentos que tem esses carboidratos fermentáveis. Entendi. A pessoa fica até assustada. Meu Deus, eu não vou comer. E tem gente que tira para sempre, né? Aí o paciente fica desnutrido. E não é isso. A gente tira esse período e vai reintroduzindo para descobrir qual é o gatilho que está distendendo mais esse paciente. Para consumir menos vezes. Entendi. Não é uma regra, né? Boa noite, Ayla. Fico 5 dias com o intestino preso constantemente. Devo tomar algum medicamento? Depende, Ayla, se isso te causar algum desconforto, dor, incômodo, né? Se aquilo causar algum incômodo, a gente pode utilizar sim, pode abrir mão do polietileno glicol, gosto bastante, né? Agora, se para ela ir ao banheiro a cada 5 dias não causa dor, não causa desconforto, tá tudo bem na vida dela, esse é o trânsito intestinal dela. 5 dias também a gente já fica enfesado, né? Às vezes ela tem algum distúrbio de motilidade intestinal, né? Então é bom investigar e, se precisar, dá para usar assim algum tipo de laxativo. Tá. Rosa, vamos ver. Doutora, ouço dizer que todo ser humano deveria se vermifugar uma vez por mês para ajudar a combater as bactérias ruins do intestino. Essa informação procede? Não, né? Primeiro que o vermífugo, ele é para verme e não para bactérias. Então, os vermífugos, a gente vermifuga no caso quando a gente tem alguma suspeita de parasitas no intestino. Essa questão de ficar parasitando, vermifugando ciclicamente, a cada 6 meses, é um equívoco. Você acaba mexendo também na sua flora intestinal, na microbiota, e às vezes não é bom. Então, tem parasita, exame parasitológico de fezes positivo, vermifuga. Não é positivo, não tem sintoma nenhum, não precisa ficar vermifugando, tá? Agora, uma pergunta antes de eu ir para a pergunta da Eliana. O pessoal fala muito hoje em dia de dor epigástrica, né? E fala muito de giardia. Hoje em dia, como é que é feito o diagnóstico da giardia? Porque o pessoal hoje não Ai, a pede muito exame giardia. para ver, A né? giardia é difícil de sair no parasitológico de fezes, viu? Uhum. Às vezes. É. O coprológico às vezes sai, a giardia, tá? Você pode ter na biópsia mesmo, né? De alguma lesão com ovos e tudo, mas a giardia geralmente a gente acaba tratando meio que empiricamente, ou quando sai realmente no exame Na copro. na coprológico. Ah, então tá bom.
Bom, a Eliana está perguntando: estou sempre com distensão abdominal, tenho divertículos, intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável compatível para outro. Eu não entendi o que ela quer dizer com isso. Quais as opções nesse caso? Faço uso contínuo de esomeprazol. As dietas não são compatíveis. Isso que ela quis dizer. Porque ela. Tenho divertículos, intolerância à lactose e síndrome do intestino Isso. irritável. E usa esomeprazol. E as dietas não são compatíveis. Ela disse. Na doença diverticular, não tem restrição nenhuma de alimentos, tá? Uhum. Então, essa parte de sementes é mito, pode comer à vontade, só quando tiver inflamado mesmo, uma diverticulite aguda, que você vai ter uma restrição. Uhum. Mas, geralmente, a doença diverticular não altera na... Quanto mais fibra você comer, melhor, é lógico, né? Água. A intolerância à lactose e síndrome do intestino irritável, geralmente é só você retirar a lactose, né? Então, assim, eu acho que se você procurar uma boa nutricionista, você vai achar um equilíbrio, tá? Eu acho que não é tão difícil assim. Dá pra gente montar uma dieta bem equilibrada, gostosa, com tudo isso que dá pra encaixar aí, tá? E o uso do contínuo do esomeprazol tem que ver o porquê e se tem a indicação de continuar assim ad eterno, né? É, E aí? acho que. Vamos ver se tem mais alguma. Uhum. Acho que não. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, a pessoa pode perguntar. Olha, discutimos bastante coisa, né? Né? E hoje a pessoa fala muito realmente de umas dietas muito diferentes na internet, que não tem comprovação nenhuma e que pioram até os quadros que eles falam que pode melhorar. É totalmente oposto, né? Ah, algo que eu posso Pode? eu mesma fazer uma pergunta e eu mesma Pode, responder. fica à vontade. Tomar cuidado, na verdade não é nenhuma pergunta, mas um alerta nesse uso indiscriminado de probiótico, tá? Muita gente faz uso sem necessidade, não foi o médico que indicou. É, Na verdade, assim, o probiótico ele também pode aumentar a chance de ter um supercrescimento bacteriano, né? Você alimentar o seu Invista num prebiótico. O que que é o prebiótico? É o iogurte, é a semente, é a fibra, água, é o alimento de verdade, né? Se você não tem um, um intestino saudável, não adianta você tomar probiótico. O probiótico no seu intestino, ele dura, as cepas que você coloca, ela dura ali no seu intestino uns 3, 4 dias. Se seu intestino não está preparado para receber essas cepas dessas bactérias, você vai eliminar todas as bactérias novamente, né? Vai ser assim, água. Não vai, elas não vão ficar ali, elas não vão se multiplicar no seu intestino, não vão te fazer bem. Uhum, Elas vão entendi. embora. Ou ao mesmo tempo, ficar tomando a mesma cepa ad eterno, aquilo vai aumentar a quantidade dessas cepas e desequilibrar, causar um desequilíbrio. Então, o uso É, indiscriminado de probióticos não é correto. porque tá na moda também. Tudo é moda, né? Passa, né? Vai e volta, né? Tem uma outra pergunta. Granola é um bom alimento? Granola é um ótimo alimento, né? Sementes, tomar cuidado que é calórico. Então, assim, e com o que você vai comer, mas um pouco de granola na fruta, no iogurte, faz bem. A gente sabe que a dieta mediterrânea é bom para muitas coisas, né? Para quem é Ela é diabético, bem para risco equilibrada. cardiovascular, É, né? É uma dieta muito equilibrada. Pelo menos eu acredito que é a melhor dieta que tem para várias coisas, né? sim, é mais estudada, né? É, exatamente. É uma dieta, entre aspas, mais simples de ser feita, né? Não é tão É complicado, diversificar, né? caprichar nos vegetais e É. A questão é mais que a gente tem que tomar cuidado com os excessos de informações inadequadas. sim. Porque a internet é maravilhosa, mas tem muita informação jogada, né? Eu estava, esses dias, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu estava pesquisando um medicamento no chat GPT.
o medicamento que eu conheço. As informações sobre aquele medicamento que eu conheço estavam totalmente erradas. Eu já fiz esse Totalmente teste. erradas. Então, lógico, a gente tem que usar hoje em dia a inteligência artificial, a internet para nosso benefício, para conhecimento, mas sempre tem que tomar cuidado que a informação que está lá nem sempre é 100% correta, Tem paciente que né? já chega com diagnóstico porque viu na inteligência artificial. É, Cheguei nessa é. situação aí. Então, assim, eu acho muito interessante É, utilizar para nos ajudar em algumas situações, mas não para tudo, é, né? concordo. Hum, Outra Aqui, pergunta aqui, ó. fiz o exame de H. pylori e deu negativo, mas mesmo assim sinto incômodos. O que pode ser a bactéria H. pylori, mesmo erradicada, pode cursar com dispepsia pós o tratamento, Ah, né? é? Então, a bactéria é uma das causas da dispepsia. Às vezes você trata, erradica e continua com sintomas. Dá para melhorar, mas ainda isso pode acontecer sim. Tá. Tem uma outra pergunta da Eliana. Pode-se ingerir alimentos sem lactose? Eles têm excesso de lactase? O que é um alimento sem lactose? O leite sem lactose não existe. É leite de vaca, né? A não ser que seja um leite vegetal, mas os leites vegetais não têm lactose. Leite de vaca tem lactose e ele é suplementado com a enzima lactase. Uhum. Muitas vezes a quantidade de enzima lactase não é suficiente para quebrar toda a lactose que tem naquela quantidade de leite. Então vai sair, vai ter algum resíduo ali de lactase e aquele pouco, aquela sobra de lactose pode causar sintomas no paciente, né? No É, intolerante, né? No é caso. o que eu quis, talvez o que ela quis perguntar, talvez, seja se tem algum problema o excesso de lactase. Não sei se é isso que ela O entende. excesso da lactase vai tornar o alimento mais doce porque ele quebra a lactose em glicose e galactose. Quando a lactase quebra, o leite sem lactose ele é mais doce. Você vai sentir que ele é mais doce porque ele já quebrou a lactose em glicose. Entendi. Então ele vai estar mais adocicado. Mas se ela já tem a enzima lactase, não tem por que ela ficar tomando leite sem lactose, se ela não tem nenhuma intolerância, não, não tem porquê. Eu já observei que os pacientes falam que quando tem intolerância à lactose, eles querem ingerir aquele um alimento, estão em família e vão ingerir a lactase em comprimidinhos, né? Eles tem alguns que conseguem ter uma melhoria, alguns não. Falam, não melhora nada, não consigo ingerir mesmo. Acho que depende muito do grau de cada paciente. Isso realmente a gente não sabe quantificar quanto o meu intolerante é diferente do seu. Uhum, Tem gente que é mais tolerante, tem gente que é menos, não tolera nada, né? é. E tem os alérgicos à proteína do leite, que é outra situação. Mas assim, é, essa ficar usando a enzima lactase é o que eu falo para os meus pacientes. Isso é exceção. É numa festa, é numa situação social, é no Natal. Vai ali na reunião com os amigos numa pizzaria comer a pizza. Tudo bem, é uma exceção. Consome a enzima lactase. Às vezes uma, às vezes duas, depende da quantidade que você vai usar, né, de Uhum. lactose, ingerir de lactose, você tem uma quantidade de enzima para tomar. Mas ficar só no sem lactose, enzima, na verdade, quem é intolerante tem que retirar a lactose por um período, fazer uma dieta com a nutricionista, retirar por um tempo e depois, lá depois de 2 anos, reintroduzir aos poucos. Se ele fez tudo certo, é o que eu falo para os meus pacientes, é leite vegetal. Não é para ficar consumindo a enzima lactase toda hora. Isso tem Entendi. que ser exceção. Uma vez eu li um trabalho que eu achei interessante, eu queria saber se procede. Era um trabalho, acho que era sueco, se eu não me engano, de pessoas que não tinham doença celíaca, que não tinham problema com glúten, e que aquelas pessoas, por conta de querer fazer uma dieta sem glúten por outras razões, tiravam o glúten por um período. E quando a pessoa voltava a consumir, ela ficava muito mal. O glúten já é um carboidrato fermentável, Uhum, né? Então, às vezes, não é só o glúten que levou a essa.
esse sintoma, ou às vezes é o glúten, e existe a sensibilidade ao glúten não celíaco. O paciente não vai ter os marcadores positivos Inflamatórios, né? para a doença Uhum. celíaca, mas ele é realmente isso que você disse. Com o glúten, ele sente os sintomas, ele tem a diarreia, ele tem a dor abdominal, Distensão então, também. distensão. Então, a gente chama esse paciente de intolerância ao glúten não celíaco. E depois a gente faz a escolha de consumir ou não, né? Sim, ele já tá dando a resposta para ele mesmo, né? Entendi. Bom, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa que você queira falar? E seja importante antes da gente terminar? Ah, eu acho que foi um prazer. Acho que a gente conversou bastante coisa. Eu fico aberta se alguém precisar, quiser, tiver alguma dúvida, quiser me mandar, quiser discutir algum caso, né? Fico aberta a perguntas, será um prazer responder. Foi um prazer imenso participar, responder as pessoas. Nossa, teve tanta gente, fiquei É, até, né? Falei, acho que não vai ter ninguém. Olha que muito bom, fiquei legal, né? feliz, viu? E só agradecer mesmo, tem muita coisa para falar, tem muito. O assunto da gastro, né? É da boca ao ânus. Então, e muito mais, né? Então, assim, se a gente ficar aqui, vai longe. É. As pessoas agradecendo, parabéns, muito obrigada, informações muito importantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Eu agradeço muito também a doutora Fernanda por ter vindo aqui participar do podcast, porque as dúvidas das pessoas de fora são as minhas dúvidas também, muitas vezes, né? Afinal de contas, eu sou endócrino e a gente não consegue saber tudo de medicina. A gente sabe um Não, pouquinho aqui, um pouco ali, mas tudo não dá. Então, eu aprendo muito nesse podcast, as informações valiosíssimas. E para o público também, que às vezes fica tão perdido, com tanta informação da internet desencontrada. sim, foi como eu te disse, né? Quando eu acordei hoje, tinha uma mulher que agradeceu uma dica tão simples que eu passei na internet e aquilo mexeu comigo. Eu fiquei assim, nossa, pude ajudar com uma questão tão simples para mim, né? Uhum. Então foi gratificante, assim, foi legal. Olha, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite e até o próximo podcast. E aí, foi? Será? Ai, que legal! Nossa, falamos